Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Editora Unesp e do Centro de Documentação e Memória da Unesp CEDEM, dou as boas-vindas a todos. Nesta noite, receberemos o embaixador e ex-ministro da Defesa durante o período de 2011 a 2014, Celso Amorim, para a conferência e lançamento do livro A Grande Estratégia do Brasil, lançado pela Fundação Alexandre de Gusmão e Editora Unesp. Este evento marca a celebração dos 30 anos de duas instituições da Unesp, fundamentais para a disseminação da cultura, da ciência e do conhecimento universal. A Editora Unesp e o Centro de Documentação e Memória da Unesp. Assim, para abrir oficialmente este evento, chamamos para compor a mesa o excelentíssimo vice-reitor da Unesp, professor doutor Sérgio Roberto Nobre. O ilustríssimo diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, professor doutor Gésio Hernani Bonfim Gutierre. E a ilustríssima coordenadora do CEDEM, a professora doutora Sônia Maria Troitinho Rodrigues. Desculpa. Registramos ainda as presenças da embaixadora Irene Gala, de Rodrigo Massi, do Ministério das Relações Exteriores, de José Luiz Del Roio, escritor e ex-senador da República Italiana, do professor doutor André Henrique Rosa, assessor da Vice-Reitoria da Unesp, do professor doutor José Paes de Almeida Nogueira Pinto, assessor da Reitoria. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu queria falar algumas palavras em relação à comemoração dos 30 anos do CEDEM, essa parceria tão produtiva que estabelecemos com a Editora Unesp, mas antes que eu entre nessas palavras, eu passo a palavra ao professor Sérgio Nobre, para que nos dê as boas-vindas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos vocês aqui e agradecer ao CEDEM e à FEU, a editora da Unesp, pela organização dessa noite maravilhosa que nós teremos aqui, com certeza, com a presença do embaixador Celso Amorim, que, para nós, com certeza, vai nos dar muita satisfação ao ouvi-lo, porque o que nós estaremos aqui ouvindo serão histórias, e eu gosto de falar de história, embora eu seja matemático de profissão, eu sou historiador de ofício. Meu trabalho todo é sobre a história científica, e o CEDEM me agrada muito, a Sônia sabe disso, o quanto o CEDEM me agrada, com toda a história que eles têm acumulado aqui. Algumas histórias já estão saindo, já estão florescendo, algumas estão guardadinhas ali, e os pesquisadores visitam os acervos do CEDEM para, na verdade, iluminar essa história que já existe, com os seus acervos. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui nesse aniversário dos 30 anos, tanto do CEDEM como da editora. A Unesp, uma universidade jovem, nós completamos 40 anos o ano passado, que foi a junção das faculdades isoladas, algumas existentes no interior do estado de São Paulo, e se juntou para criar essa universidade que nasceu e que agora está se transformando numa adulta, de 40 anos, e com muita história para contar. Então, para nós, é uma grande satisfação estarmos aqui apresentando e agradecendo ao embaixador por essa sua vinda aqui, que com certeza vai ser muito importante para nós. E agradeço a todos pela presença hoje. Muito obrigado. Há 30 anos, o projeto de um grupo de professores da área de humanidades, aqui da casa da Unesp, para quem conhece a Unesp, ela é uma universidade com uma configuração multicamp, então, houve uma reunião entre professores da área de humanidades, professores da área de história, da área de letras, da área de geografia, levou à idealização de um centro de documentação e memória responsável pelo acolhimento e preservação de documentos
de valor histórico, não só para esta universidade, para a Unesp, mas para a sociedade como um todo. Se em sua origem, este projeto ele foi idealizado para cuidar de documentos e estimular estudos sobre o ensino superior paulista ao longo da sua trajetória, ou seja, ao longo da trajetória do CEDEM, e justamente por conta da trajetória que o CETEM teve ao longo dessas 3 décadas, ele passa a diversificar um pouquinho a sua área de atuação e começa a se ocupar da guarda e preservação de documentos e memórias vinculados a movimentos sociais, de um modo tão amplo quanto possa parecer o tema. Assim, questões ligadas à política, a partidos, a movimentos estudantis, à segurança pública, à justiça, são temas recorrentes e de interesse comum. É tradição dos debates CEDEM, um ciclo de debates que já ocorre há pelo menos 20 anos aqui na casa, promover a reflexão sobre temas contemporâneos que se alinhem ao perfil do nosso acervo. Hoje, em especial, nos unimos à editora Unesp na promoção deste evento, a grande estratégia do Brasil, né, batizado com o mesmo nome do livro, lançado recentemente pela editora de autoria de Celso Amorim, do embaixador Celso Amorim, ao qual agradecemos, que, apesar de uma agenda bastante intensa, bastante apertada, conseguiu hoje estar conosco e nos brindar com uma conferência. Também aproveito a oportunidade de agradecer ao professor Hector Sampierre, né, coordenador do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, né, grande parceiro em diversas iniciativas que temos aqui na casa, por aceitar esse convite. E eu vou aproveitar, passar a palavra para o professor Gésio, presidente da Fundação Editora Unesp, que, igualmente ao CEDEM, completa os seus 30 anos, agora em 2017. Boa noite a todos, embaixador, vice-reitor. Eu invejo muito a Editora Unesp, entre outras razões, porque ela está completando só 30 anos. Eu tenho muito mais que isso. Então, eu gostaria de estar na mesma situação. De fato, a trajetória que a editora cumpriu ao longo desses 30 anos foi uma trajetória que honra a universidade em geral, a Universidade Estadual Paulista em particular. O que nós conseguimos fazer ao longo desses 30 anos foi uma história que se alicerçou fundamentalmente num prisma básico. Nós procuramos sempre aperfeiçoar, sofisticar o debate nacional, a discussão nacional e propiciar instrumentos para que esse debate e essa discussão sejam cada vez mais profícuos, cada vez mais profundos. Eu gostaria apenas de citar, ao longo dessa trajetória multifacetada que a editora tem, que a editora cumpriu nesses últimos 30 anos, o fato de que nós chegamos hoje a mais de 2.000 títulos e que temos hoje uma estrutura tal que nos permite publicar mais de 200 títulos ano. Talvez seja, das editoras universitárias hoje, a editora mais profícua no Brasil e que sempre, como eu disse antes, procura trilhar esse caminho de aperfeiçoamento, de propiciar ao público brasileiro canais de aperfeiçoamento de seu debate. Nós temos áreas de formação, a Universidade do Livro, por exemplo, o que nós temos também desenvolvido nesse período para que fornecesse ao mercado editorial linhas de aperfeiçoamento profissional muito necessárias aos dias de hoje, áreas comerciais que não têm paralelo, inclusive, na área acadêmica. Nós temos livrarias que são extremamente eficientes no atendimento ao seu público e, finalmente, é claro, a área editorial da qual nós nos orgulhamos tanto, que recebemos tantos prêmios, etc. Agora, isso faz com que nós tenhamos razões para nos regozijar em relação à trajetória da editora, mas não é, evidentemente, isso que, creio, deva ser o nosso foco hoje. Nosso foco hoje é, muito pontualmente, o de saudar a presença do embaixador Celso Amorim nessa linha de programação, é uma linha de programação mesmo que está sendo inaugurada hoje com a presença ilustre do nosso ministro,
para que seja depois secundada por outros tantos nomes. O professor Peter Burke estará também entre nós numa promoção conjunta, que muito nos honra também, com o CEDEM, na próxima semana, né? Dia 7, e que também vai ser um ponto de ilustração para essa trajetória. Professor Sérgio, embaixador Amorim, é uma honra para nós recebê-los e temos certeza, como foi dito agora pelo professor Sérgio, que essa será uma noitada memorável. Muito obrigado a todos. Agradecemos a mesa de abertura, pedimos que retornem aos seus lugares na plateia. Chamamos, então, o embaixador Celso Amorim e o professor Hector Luiz Saint-Pierre para tomarem assento à mesa. Tá? Agradeço a todos, então vamos passar já a palavra ao embaixador Celso Amorim. Acho que eu posso falar daqui mesmo, né? Bem, sou vice-reitor, meu amigo Hector, demais membros aqui da Unesp. Eu fico muito honrado de estar aqui numa comemoração tão importante. Os dois somados fazem 60 anos. Eu, às vezes, brinco com a minha mulher que nós dois somados fazemos quase 1 século e meio. Então, quase, né? E é mais por minha causa, naturalmente. Mas, enfim, então, é uma comemoração importantíssima. E, de fato, eu talvez não tenha vindo preparado para uma comemoração desse tipo. Na realidade, vim mais no meu traje acadêmico do que como ex-ministro, como embaixador, como outro dia, acho que um dos jornais de São Paulo publicou uma foto minha do lado do Lula e dizia assim, o ex-embaixador. Ex-embaixador não existe, como não existe ex-general, né? Você, embaixador é um título, pode chamar de ex-ministro, mas ex-embaixador não é embaixadora. Estamos aqui, embaixadora Vida Gala, Irene, boa amiga também. Eu vou apresentar o meu livro de uma maneira bastante informal e tratar de alguns temas, sem a preocupação de ser abrangente, até porque o livro tem palestras sobre temas variados dentro da área da defesa. Eu diria até que, de certa maneira, dentre os livros que eu tenho publicado ultimamente, esse é um ponto meio fora da curva, porque ele é uma coletânea de discursos feitos durante o período que eu era ministro da Defesa, ao contrário dos outros livros que eu publiquei recentemente, Política Externa. Verdade que um deles se chama Conversas com Jovens Diplomatas, que não deixam de ser também palestras, mas eram palestras muito informais. E no Ministério da Defesa eu tinha que ser muito cuidadoso, é como o discurso na Assembleia Geral da ONU. Eu, em geral, fazia meus discursos de improviso. Mas quando cabia a mim fazer um discurso na Assembleia Geral da ONU, me aconteceu, acho que 3 ou 4 vezes, porque Itamar não ia, e o Lula deixou de ir 2 vezes, cada palavra é cuidada, então você não pode dizer nada diferente daquilo. E na defesa era um pouco isso. Eu me lembro que uma vez, poucos meses depois de eu ter assumido o convite da presidenta Dilma, o presidente Lula me ligou perguntando como é que estão as coisas aí na defesa. Eu falei, olha, presidente, aqui na defesa eu tenho que ser diplomata. Lá no Itamaraty eu podia ser guerreiro, né? Então, as coisas são um pouco assim. Naquela época, era a época do lançamento da Comissão da Verdade, que foi um assunto difícil, espinhoso, que eu acho que nós levamos razoavelmente a contento. Nada é perfeito, né? Mas, enfim, a perfeição na política não existe, não precisa ser tão imperfeito quanto nós estamos vivendo agora, mas a perfeição na política não existe, então conseguimos levar adiante de uma maneira razoável e viramos uma página. Talvez não tenhamos completado o livro, mas viramos uma página importante na história. Então, o livro trata de coisas bem diferentes. Tem, por exemplo, a minha entrevista com a Miriam Leitão sobre o tema da Comissão da Verdade, que foi uma entrevista difícil, e quem for ler vai ver que, não sei se eu me saí bem ou mal, mas eu achei que era importante deixar ali registrado aquilo. Mas porque isso tem pouco a ver com o título. O título, A Grande Estratégia do Brasil, que pode soar assim meio pretensioso, na realidade é um título que eu tomei emprestado, sobre isso
talvez o professor possa falar melhor do que eu, é um título que eu tomei emprestado da literatura sobre defesa, que é o conceito de grande estratégia, mas que é normalmente utilizado de forma diferente. É um conceito que procura mostrar que durante uma guerra ou a preparação para uma guerra, os responsáveis têm que se valer de todos os recursos da nação, além, ou de muitos recursos, não todos, muitos recursos, além daqueles propriamente militares. Então, o conceito de grande estratégia aparece mais na literatura. Eu não era um especialista, li alguma coisa, evidentemente, ao me tornar ministro da Defesa, mas o conceito de grande estratégia aparece mais nesse sentido. Mas, para mim, e aí talvez um fato pessoal, mas eu acho que tem uma relevância política, para mim, grande estratégia era, na realidade, digamos, o amálgama da política, dos objetivos da política externa e dos objetivos da política de defesa. Quer dizer, a grande estratégia era como o país poderia projetar nas suas relações com o mundo os seus interesses, os seus valores, a sua maneira de ver o mundo. Então, isso não pode ser feito só na política externa, né, e um dos artigos no livro chama-se Robustecendo o Poder Brando, né, porque você não pode atuar só com a sua capacidade do chamado soft power, mas também não pode desprezar, não pode pensar na política apenas de um ponto de vista militar. Nem a própria defesa você pode pensar do ponto de vista exclusivamente militar. Então, eu dei esse título geral, eu acho que foi o título de uma das palestras, eu acho que eu dei na ESG, e fiz várias outras que giram em torno desse tema de uma maneira ou de outra. E algumas são mais concentradas, por exemplo, acho que uma das primeiras que aparece aí no livro é uma palestra que eu fiz, uma conferência que eu fiz na Argentina, e há outras, assim, a própria seleção, hoje, se eu fosse, eu tinha acabado de sair do Ministério da Defesa, eu não estava pensando muito, eu não gosto de ficar olhando para trás, assim, de imediato, estava pensando em outras coisas, mas alguns amigos insistiram, eu deixei que eles próprios fizessem a seleção, falei, você conversa com fulano, cicrano e tal, o que vocês decidirem, tá bom, e porque todas elas expressavam, quer dizer, o conjunto expressava aquilo que eu achava dos vários temas que a defesa tinha que tratar, inclusive alguns temas importantes, quer dizer, qual o papel principal das Forças Armadas, né, enfim, esse aspecto polêmico para um país, sobretudo para um país que viveu durante tanto tempo sob uma ditadura militar, que é o possível papel das Forças Armadas em segurança interna, muito contestado. Eu, pessoalmente, sempre procurava frisar que a vocação das Forças Armadas é a defesa da pátria. A Constituição deixa uma ambiguidade, a meu ver, infeliz, mas deixa uma ambiguidade que permite, inclusive, usos não apropriados. Não é que permite, mas que pode permitir, digamos assim, usos não apropriados. Na realidade, esse é um dos temas que é tratado ao longo do livro. Mas, então, eu procurei concentrar nessa ideia. E a ideia da grande estratégia, a expressão grande estratégia já aparece naquele que talvez tenha sido o primeiro esforço. Houve seminários e coisas importantes durante, pelo menos, eu não posso falar de todas, mas eu me lembro da administração do José Viegas. Chegou a haver um documento, creio, de política nacional, política de defesa nacional, se chamou na época o primeiro. Mas o primeiro grande esforço de consolidar foi feito no governo do presidente Lula. Eu tive pouco a ver com isso, não vou dizer que não tive nada, porque fui chamado a opinar sobre algumas coisas, que é a Estratégia Nacional de Defesa. E na Estratégia Nacional de Defesa aparece a expressão grande estratégia, mas muito en passant, né? E ao lidar com os temas da defesa, para mim, foi crescendo essa visão de que o que era feito na defesa tinha que ser não só compatível, mas que tinha que ser, digamos, ter não gosto muito dessa palavra também, mas vou usar, ter uma sinergia com o que se fazia na política externa. Então, se vocês, por exemplo, passarem os olhos, porque é muito chato ler na íntegra, mas se vocês passarem os olhos no livro branco da defesa, de edição de 2012, né, que foi ao Congresso, acho que foi aprovada só em 2013, mas em 2012, vocês vão ver que tem uma parte inicial toda sobre a inserção internacional do Brasil, porque eu acho que não se pode ver a política de defesa fora desse contexto da política externa.
E, aliás, os próprios militares admitem isso claramente, embora, naturalmente, também procurem aqui e ali aproveitar isso de modo específico da relação deles próprios. Então, alguns conceitos, eu aproveito ao tratar dessa questão da grande estratégia, há 3 ou 4 temas que aparecem muito. Um é a questão do entorno, chamado entorno geográfico do Brasil. Quer dizer, o que ao Brasil interessa mais de perto do ponto de vista de defesa. Então, você vem logo à mente, naturalmente, a América do Sul, né, que nós estamos inseridos na América do Sul. Uma vez, quando eu era ministro do exterior, logo no início que eu falava muito da integração, eu fui dar uma entrevista dessas coisas que você se arrepende de ter falado, porque devia ter deixado ele fazer a pergunta quando estivesse no ar, né? Mas ele perguntou antes, eu respondi antes. E ele me perguntou, era o jovem, ministro, por que o senhor se interessa tanto pela América do Sul? Eu falei, porque eu moro aqui. Né? Se eu morasse em outro lugar, ia me interessar por outros temas, mas eu moro aqui, né? Então, vivo aqui. Então, a América do Sul é o óbvio em termos... E aí é muito importante distinguir o conceito de América do Sul de América Latina. Eu estou plenamente consciente de que, quando se fala... A Constituição brasileira fala da integração latino-americana e longe de mim a ideia de renegar isso. Mas a curto prazo, a médio prazo, a integração latino-americana é muito difícil. Você pode ter grande simpatia por certos países ou reconhecer a importância de outros, sei lá, México, Cuba, ou outros países que são amigos nossos na América Central ou no Caribe, mas, obviamente, esses países estão em outra região do ponto de vista geopolítico. Né? Então, digamos, por isso, no governo Lula se deu tanta ênfase à integração sul-americana, o que acabou se refletindo também no campo da defesa. Eu estou pulando de uma coisa para outra, porque é a minha maneira mesmo de falar, mas depois... E, por isso, também, quando se criou o UNASUL, se criou também, logo em seguida, o Conselho de Defesa Sul-Americano. Houve uma pequena resistência da Colômbia, mas um trabalho de mediação feita pela Secretaria Pro Tempore, na época, não se lembra, eu acho que estava com o Chile, foi possível criar o Conselho de Defesa Sul-Americano, que é uma coisa, quando você pensa, né, Irene, que é diplomata como eu, de carreira, né, o Luiz Bernardo, que acompanhou o trabalho do pai, com certeza também sabe isso, um ilustre diplomata, Bernardo Pericaz, grande figura da nossa diplomacia. Quem acompanhou essas coisas e vê essas coisas, você fala, a simples expressão Conselho de Defesa Sul-Americana era uma coisa impensável se você pensar nos anos 60, 70, né? Porque a região era definida como hemisfério. Embora a gente falasse América Latina e tal, mas nem sequer um organismo latino-americano a gente tinha. A gente tinha uma Confederação Sul-Americana de Futebol, se tanto. Não é? Acho que saindo do futebol, nada havia na América do Sul. Então, quando a gente cria a UNASUL, União das Nações Sul-Americanas, e cria o Conselho de Defesa Sul-Americana, isso aí é um desafio, mais do que a um país, a um conceito tradicional, inclusive, como sempre ocorre, conceito que é gerado fora, mas é internalizado pelas nossas elites. Então, daí a pergunta do rapaz, por que o senhor fala tanto de América do Sul? Não é que a gente devia estar falando de outras coisas, de Europa, de América do Norte, etc. E o Conselho de Defesa Sul-Americano, na parte mais sensível, embora o Conselho seja ainda, eu não tenho acompanhado nos últimos anos, 2, 3 anos, depois que eu saí do governo, uma coisa muito embrionária, mas para mim é satisfação, pelo menos, fiquei sabendo outro dia que continua a existir e a funcionar a Escola Sul-Americana de Defesa. Isso é uma coisa assim, totalmente inovadora, porque se um ministro brasileiro quisesse encontrar, por exemplo, um ministro equatoriano, que não fosse numa visita bilateral, que eram raras, ademais, de ministro da Defesa, mas quisesse encontrar, eles tinham que ir para Washington, para a Junta Interamericana de Defesa, porque não havia um foro na América do Sul onde eles pudessem se encontrar. E isso foi superado com a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano. Não sei como é que está indo, mas, enfim, está lá. E a Escola Sul-Americana de Defesa, então, é algo mais à frente, porque aí você está trabalhando no pensamento. E o pensamento todo ele tinha que ser gerado nesse ambiente, digamos, hemisférico. Né? Aliás, é uma das coisas que sempre me chamou a atenção. Eu trabalhei quando jovem diplomata na Missão do Brasil João Toyá. Eu sempre me chamava muita atenção essa ideia de hemisfério ocidental, que é muito usada, naturalmente, é a base da Carta da OEA, é a base da Junta Interamericana de Defesa.
E eu me perguntava, gente, existe um hemisfério ocidental, mas não tem hemisfério oriental. Ou alguém tem? Onde é o hemisfério oriental? Começa onde? Começa em Portugal ou era só os antigos países socialistas? O que é o hemisfério? Não existe. Então, essa contradição, porque você tem um hemisfério ocidental, como se metade do mundo, né, pertencesse a uma certa área geopolítica e a outra área está dispersa, uma porção de coisas. Uma coisa meio absurda. Mas isso não era gratuito, isso tinha uma razão de ser, porque, embora a OEA seja mais antiga, vinha de longe, os acordos militares, sobretudo o TIAR, o famoso Tratado do Rio de Janeiro, de 47, que é o Tratado de Defesa Recíproca dos países do hemisfério, ele foi feito em plena Guerra Fria. E o seu objetivo é, obviamente, deixar claro que, se houvesse uma situação de conflito que envolvesse algum dos países das Américas, os demais deveriam se considerar envolvidos. Ataque a um é o ataque a todos, é o tema central do TIAR, feito no Rio de Janeiro, o TIAR. Que muita gente até dizia, vamos denunciar o TIAR. Eu falei, não precisa, porque o TIAR já morreu de velho, porque quando houve a Guerra das Malvinas, o TIAR já foi desrespeitado de maneira tão óbvia que não precisa mais pensar nisso, que é dar tiro no morto. Né? Então, houve uma tentativa equivocada, a meu ver, de usar o TIAR na época do 11 de setembro, mas, felizmente, não prosperou. E, enfim, então a visão era essa. Então, você faz lá num Conselho de Defesa Sul-Americano, numa escola sul-americana de defesa, você pensar em gerar conceitos que tenham a ver com as nossas necessidades de defesa, que não tem nada a ver com as necessidades de defesa da grande potência do mundo na época da Guerra Fria, porque não são nem as mesmas de hoje, mas nem para ela, mas, sobretudo, para nós, certamente não são. Então, você ter um Conselho de Defesa que trate mais do tema da defesa dos recursos naturais, da cooperação entre nós, da criação de uma base industrial de defesa da região, da América do Sul, tudo isso é muito utópico, mas, digamos, é um pouco através desses sonhos utópicos que a gente vai construindo uma realidade, pelo menos, um pouco melhor do que existe. A gente pensa no ótimo para obter o possível. Agora, se você já começar pensando no possível, você não vai muito longe, né? Você já fica com aquelas obsessões das limitações de poder, etc. Então, um tema central que perpassa várias das conferências, tanto feitas nas escolas militares ou em outras instituições, como na PUC do Rio ou fora do Brasil, sobretudo essa da Argentina. Tem outras que ficaram de fora, não sei porquê, por isso que eu estou lembrando. Eu fiz uma no Chile, que eu acho muito importante, não está aí. E uma coisa curiosa, quando eu fiz essa independentemente do julgamento que se possa fazer dele politicamente, do mérito, como o presidente Chaves acompanhava tudo. Talvez porque na Venezuela não tivesse muita política, tivesse tudo contido, então ele acompanhava tudo. Quando eu fiz a conferência na Argentina, ele disse assim, Celso, ligou para mim, eu era ministro da Defesa, ligou para mim, Celso, preciso que você venha fazer uma conferência aqui na Venezuela. Eu falei, mas por quê? Não, vem aqui dizer a mesma coisa que você já disse lá na Argentina, para os militares dele, ele precisava que alguém de fora também falasse. Mas, enfim, com essa ênfase em recursos naturais, ênfase numa visão própria, numa visão sul-americana das questões de defesa. Então, esse é o nosso entorno imediato. Mas não só, nós temos também, como parte do nosso entorno mais imediato, o Atlântico Sul. E, como tendo o Atlântico Sul, inevitavelmente, né, a costa ocidental da África, que também tinha que fazer parte. Então, nós procuramos, isso aparece aí também nas várias conferências, eu não vou mencionar em detalhe, mas nós procuramos aprofundar as relações com os países africanos, sobretudo, porque no nosso conceito de Atlântico Sul, você pode dar uma voltinha e chegar até Moçambique. Mas, de qualquer maneira, procuramos enfatizar essa cooperação com os países africanos e fizemos, já existia há muito tempo, lançada, creio que nos anos 80, as OPAC, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, mas com poucas ações concretas. Sobretudo, no campo da defesa, praticamente nenhuma. Nós fizemos uma primeira reunião na Bahia sobre segurança marítima. Então, chamamos todos os países africanos, só Guiné-Bissau não pôde vir, porque estava excluída na época, suspensa da União Africana, e com isso, digamos,
E a nossa, com isso, marcamos uma existência real e um interesse específico sobre as opacas, além da parte de natureza política e conceitual. O ponto mais importante das opacas é ser uma zona livre de armas nucleares. Mas também tem um lado positivo de cooperação. Nós achamos importante fazer, fizemos essa reunião em Salvador. Mas a cooperação bilateral também com os países cresceu muito temos uma pequena, mini missão naval em Cabo Verde, mas é importante para o tamanho do país, e uma ainda menor, se é possível imaginar, mas queremos uma missão também em São Tomé e Príncipe. Mas são 2 lugares importantes, são países insulares que estão aliás, foi no governo Lula que o Brasil estabeleceu, não relações diplomáticas, porque já tinha, mas estabeleceu a embaixada, abriu a embaixada em São Tomé e Príncipe. E é uma coisa muito importante para todas as áreas. Há pouco a embaixadora Irene falava aqui da relação cultural. Durante muito tempo, um único cinema de São Tomé e Príncipe era no Centro de Estudos Brasileiros de São Tomé. Então, e com outros países nós fomos também desenvolvendo. No caso desses 2 era a Guarda Costeira, com Angola um pouco mais amplo. Tivemos um programa até bastante ambicioso com Angola, que não pôde se desenvolver porque ele dependia um pouco das receitas do petróleo, que caíram muito, porque isso envolvia também um plano de industrialização na área de defesa em Angola. Bom, o Brasil já tinha há muito tempo um programa importante, começou em 93 com a Namíbia, e foi mantido e continua se desenvolvendo. E, enfim, e tudo isso reflete uma preocupação importante com esses países. Não tinha todas as outras razões do mundo para ter essa preocupação, esse interesse, mas tem também uma preocupação de política. Nós moramos aqui, nós moramos no Atlântico Sul. É uma coisa que os brasileiros, em geral, não se dão conta. É do tamanho das coisas no Brasil. E eu vou te falar a verdade, talvez só como ministro da Defesa, que você começa a ver isso com clareza, né? As fronteiras do Brasil, a extensão das fronteiras. Você, às vezes, quando nós fizemos uma dessas operações Ágata, que eram operações na área de fronteira, um posto de fronteira para outro, um posto de... esqueci o nome que tem agora, um posto do Exército, um pelotão de fronteira para outro, às vezes você tinha distância de 2.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. E se você chegasse num pelotão de fronteira, por exemplo, na fronteira norte do Brasil, com o Suriname, por exemplo, o Brasil que a gente entende como Brasil, é uma pista de pouso e um pelotão de fronteira, porque não tem mais nada. Tem uma missão religiosa alemã, tem certamente alguns biólogos de outros países fazendo alguma pesquisa e algumas tribos indígenas que não falam português e que, infelizmente, às vezes são usadas até por narcotraficantes. Então, o Brasil ali é isso mesmo, não é o Estado brasileiro, não. O Brasil, como país, é um pelotão, é uma pista de pouso, um pelotão de fronteira nesses casos. Então, isso tudo vai se ilustrando. Então, eu estava comentando, em função do Atlântico Sul, das riquezas e do pré-sal, etc., o Brasil tem a maior costa atlântica do mundo, né? Claro que você disser isso, não, mas é claro, todo mundo sabe, mas não está presente na cabeça do brasileiro em todo momento. Não está presente quando se discute se deve ou não deve ter um submarino de propulsão nuclear. E só para quem não é especialista no ramo, a importância do submarino de propulsão nuclear é que ele pode ficar submerso muito mais tempo do que os outros e, por isso, ele é muito mais eficaz no patrulhamento. Ele não tem armas nucleares, é só a propulsão que permite a ele. O limite dele é o limite do ser humano, de ficar nessas condições. Então, com um país que tem essa extensão imensa de costa atlântica, não pode ficar... Então, eu dizia, e com esses países do entorno nosso, de um modo geral, claro que na América do Sul de forma mais acentuada, mas também com esses países africanos, eu costumava dizer o seguinte, que muitas preocupações no passado eram muito ameaça que podia vir da Argentina, ou da Colômbia, ou da Venezuela, ou sei lá o quê. Então, com esses países todos, o conceito que deve dominar o nosso relacionamento na área de defesa é o conceito da cooperação. E até completava dizendo que a cooperação é a melhor dissuasão, porque não há um risco de conflito de Estado a Estado. Você pode, com um exercício muito grande de imaginação, até pensar que um Estado de fronteira possa ser usado por outro país de fora, uma outra grande potência, e aí se tornar uma ameaça.
Mas como é que você previne isso? Preempt, né, que é a expressão que se gosta muito de usar em defesa. Justamente cooperando com esse país. Se você não estiver presente, outros estarão presentes. Nós fizemos coisas modestas com o Suriname, reformamos alguns blindados. Quando nós devolvemos um blindado que eles já tinham comprado há muito tempo do Brasil, nós fizemos gratuitamente a reforma do blindado, 2 ou 3 blindados, aquilo foi quase uma parada nacional, a chegada dos blindados em Paramaribo. Então, e ninguém vai a Paramaribo. Essa que é a verdade. Paramaribo, para qualquer brasileiro, é muito mais distante do que Paris. Não é muito mais distante do que... Enfim, não preciso ficar se completando. Então, e, no entanto, é nosso vizinho, né? E tem muitos brasileiros que vivem lá, que merecem a nossa atenção, etc. E tal. Bom, então essa preocupação da cooperação é a mais importante. Mas tem uma dimensão de dissuasão também, que nós não podemos esquecer que o Brasil, pelas riquezas que o Brasil e a América do Sul, que eu estou dizendo, muitas das coisas se aplicam ao conjunto da América do Sul, é rico em água, é rico em biodiversidade, é rico em energia, o que mais? Muito mais outras coisas também, outros minerais, etc. A produção alimentícia, né? Então, se você tiver um conflito entre 2 outras potências, grandes potências, né, obviamente você pode se tornar objeto da cobiça delas. Isso não é uma invenção, e o que eu estou falando não é uma coisa que não tem antecedentes históricos. Eu não sou historiador, mas é fato sabido que durante a Segunda Guerra Mundial, e por que nós entramos na Segunda Guerra Mundial? Porque as nossas linhas de transporte marítimo foram afetadas. Eu não vou entrar aqui nas polêmicas que existem a respeito, mas, de qualquer forma, por isso. E sabemos também que havia um plano de ocupação do saliente nordestino, como se usa na expressão militar do Brasil, e o Getúlio teve a sabedoria de conseguir, pelo menos, alguma coisa em troca, que Volta Redonda, a siderurgia de Volta Redonda, etc. Mas, enfim, então, mesmo que você diga que você não está envolvido naqueles problemas, eles acabarão te envolvendo. Não é? Eu sempre lembro de uma passagem, não tem nada a ver conosco diretamente, mas é algo interessante, porque eu, uma vez, em determinado momento, quando eu era embaixador, eu comentei que estava tratando do tema do Kosovo, e eu ouvi de um superior hierárquico o comentário: puxa vida, Celso, mas o Kosovo é longe a beça. Eu falei, tá bom, fiquei quieto. Mas aí eu me lembrei do romance que eu tinha lido há muito tempo, quando era jovem, do John dos Passos, chamado Manhattan Transfer. É um excelente romance. Aliás, não tinha lido quando era jovem, tinha comprado quando era jovem, mas li quando fui morar em Manhattan. E tem um capítulozinho que a personagem feminina, não me lembro mais do nome dela, ela para diante assim, de uma banca de jornais, assim, Sarajevo, e o nome ficou engasgado na sua garganta. Bom, ela nunca tinha ouvido falar o que era Sarajevo, estava começando a Primeira Guerra Mundial. Né? Então, quer dizer, a gente achar que nós podemos viver de modo autônomo e indiferente não, o Brasil não tem nada a ver com isso, o que o Brasil tem a ver com isso? Quantas vezes eu vi isso, mais como ministro do exterior, mas eu precisei ter sido ministro do exterior e ter ido para o Ministério da Defesa para fazer, por exemplo, algo importantíssimo do ponto de vista da projeção externa da defesa brasileira, que é ter uma fragata no Líbano. O Brasil tem o comando da Força Naval da Unifil, que é a Força de Paz das Nações Unidas no Líbano, e você tem não só o comando do conjunto, que é um almirante brasileiro, mas você tem também a nau capitânia, que era uma fragata, não sei se é uma corveta hoje em dia, porque estava com um problema financeiro e a corveta é mais barata de operar, mas, de qualquer maneira, uma belonave brasileira, no mais tradicional, o mais antigo dos teatros de batalhas navais que se conhece. Desejamos que tenha nenhuma batalha, estamos lá numa operação de paz, mas eu acho que isso dá uma experiência também à nossa marinha fora do comum. Bem, então, essa é mais ou menos a linha geral do que nós fizemos. E do ponto de vista... Então, por isso, a importância da dissuasão. Porque as pessoas perguntam, mas para que o Brasil quer um submarino nuclear? Para que o Brasil precisa ter caças de última, se não de última, pelo menos de penúltima geração? Por que o Brasil, enfim, precisa desses recursos? Porque você tem que... Esse é o conceito essencial da dissuasão, você tem que ser capaz de causar um dano ao potencial agressor que faça ele pensar 2 vezes.
Não é a pessoa, você vai ganhar uma guerra do superpotência A ou da superpotência B, não se trata disso. Se trata de deles saberem que você pode causar um dano que obriga ele a pensar duas vezes se eles tiverem a ideia de, olha, tem aqui esse petróleo sobrando aqui desse país, que não precisa muito, nós vamos lá, ou tem essa biodiversidade aqui que a gente pode pegar um pouquinho e tirar. Não, você tem que dizer, olha, assim dizendo de maneira mais coloquial, né? Você tem que ser capaz de dizer, não vem que não tem. Né? E isso é dissuasão, na realidade, isso é dissuasão. Enfim, então, há uma discussão ampla desses conceitos de dissuasão, está espalhada aí pelos vários ensaios desse livro, dissuasão, cooperação, o nosso entorno geográfico mais imediato. Outro conceito que eu procurava tentar desenvolver, que sempre se diz que o Brasil é um país pacífico, aliás, se diz que é um país pacífico até para dizer, então por que precisa ter forças armadas? E, ao contrário, eu acho que é um país pacífico, mas justamente para se manter pacífico, seguindo os velhos ensinamentos de Tucídides, né, você tem que estar preparado para evitar, você tem que não ser tão não aparentar tanta vulnerabilidade que venha outro aqui, e aí sim você vai acabar se envolvendo num conflito sem querer. Então, a tese que eu defendi, hoje em dia, eu acho que é absolutamente impossível, porque não, da maneira, hoje em dia, mas pode voltar a ser possível, eu espero que depois, eu acredito no amanhã, né, como tem aquela musiquinha, amanhã há de ser outro dia, enfim, é possível que o Brasil possa, compreendendo o que é necessário para um país das nossas dimensões, isso nós não podemos esquecer, nós somos o 5º em território, 5º em população, nós temos nossas fronteiras terrestres, tem quase 17 mil quilômetros, né? Só a Rússia e a China têm mais, e talvez nós sejamos, acho que certamente o que tem maior número de vizinhos, não, e nós temos menos vizinhos que a Rússia e a China, temos 10 vizinhos imediatos, mas não temos uma guerra há 150 anos, que são coisas muito especiais que o Brasil tem, mas que para você manter assim, já não sou eu que digo, Barão do Rio Branco já dizia isso, é preciso que você tenha também forças que ele não dizia com essas palavras, que essas palavras que não eram da época, mas no fundo isso é possível que é necessário que você obteve isso pela diplomacia, mas é preciso que você tenha robustez militar para garantir essa sua natureza pacífica. Eu queria avançar mais e dizer que o Brasil não é apenas um país pacífico, mas é um país provedor de paz, porque é um país que é capaz de levar a outros países, não só pela diplomacia, nós tentamos fazer, muitas vezes com sucesso, outras vezes com menos sucesso, até porque, enfim, não interessava a um ou outro lado, mas, enfim, não só pela diplomacia, mas também por ações como essa da atuação nas operações de paz, como essa que eu acabei de definir da Unifil, como algo muito importante e que definiria o Brasil, volto a dizer, não apenas como um país pacífico, mas como um país provedor de paz. Eu acho que essa seria uma vocação natural brasileira, e acho que não é exagero falar disso. Acho que até tentativas que acabaram não resultando, como da diplomacia, como a declaração de Teherã, que depois acabou inspirando o acordo ou inspirando, ou pelo menos demonstrando que era possível, para o próprio acordo que o presidente Obama fez com o governo iraniano. Enfim, outras ações que nós desenvolvemos na diplomacia, eu não vou cansar, isso é objeto de um outro livro, Teherã, Ramallah e Doha, por exemplo, fatos assim que surpreendentes, porque enquanto a imprensa brasileira, especialmente uma revista cujo nome eu não gosto de citar, publicava a minha foto do lado do Ahmadinejad, como se nós fôssemos os grandes inimigos de Israel, o primeiro-ministro, na mesma época, o primeiro-ministro de Israel me pedia para levar ao Assad, ao Bashar al-Assad, a mensagem dele de que ele queria recomeçar as negociações de fronteira com relação às colinas de Golã. Então, eram desses paradoxos que você vive. Mas eu acho que é muito importante que as Forças Armadas tenham também essa visão, essa capacidade de atuar, e elas, em todas as tarefas a que elas foram chamadas a exercer, tanto, na minha opinião, tanto no Haiti como no Líbano, ou antes ainda em Angola, em Moçambique, ou no Timor, ou os generais brasileiros, como o general Santos Cruz, na República Democrática do Congo, uma tarefa espinhosíssima e que foi elogiada por todos os lados. Então, o Brasil tem essa capacidade. Última coisa que eu queria mencionar, só para também não dizer que não mencionei, porque vai ter que ser meio rápido, mas
os novos desafios, né? Tem uma das palestras aí que até tem esse título, se eu não me engano, os novos desafios da realidade internacional. Eu já não vou falar nem da análise geopolítica, porque isso aí já seria um objeto de uma outra palestra, como o mundo está mudando rapidamente, como essa falsa utopia neoliberal que se teria criado depois da queda do Muro de Berlim, como isso está desabando de maneira óbvia com essas atitudes do America First e tal. Aliás, algo interessantíssimo, eu estou aproveitando isso, porque é a primeira ocasião que eu tenho que falar em público. A Merkel é o De Gaulle de hoje, né? A Merkel é, digamos assim, a verdadeira líder independente dentro do mundo ocidental. Há quem goste, há quem não goste, porque tem lá, como também no De Gaulle, muita gente não gostava do De Gaulle, mas do ponto de vista da política internacional, o que ocorreu antes de anteontem, com as declarações dela, é uma coisa de transcendental importância. E eu acho que merece a análise de todo mundo que estuda as relações internacionais e que, em tese, favoreceria países como o Brasil, que tem muito a se beneficiar com a multipolaridade, com certo equilíbrio de poder. Agora, eu digo em tese por quê? Porque, para isso, é preciso ter alguma política externa, né? É preciso estar ativo, estar presente no mundo. Né? Como até em tese, digamos, um presidente tipo Donald Trump, para a integração sul-americana, poderia ser favorável, porque abre espaço. Eu sempre digo, e disse isso recentemente, eu fiz um book tour nos Estados Unidos por causa do outro livro, que foi traduzido em inglês, diz assim, a melhor atitude para a América do Sul, especialmente, é aquela do Nixon, que é o benign neglect, quer dizer, o negligenciamento benigno. O risco é que ele, de benigno, pode se tornar maligno, de repente, e virar intervencionista. Mas atitudes muito paternalistas não permitem que nós desenvolvamos a nossa própria política. E um momento como esse, em que o Donald Trump aparentemente está apenas interessado no interesse específico, tal como definido por ele, dos Estados Unidos e da população norte-americana, seria um momento para a integração sul-americana se fortalecer. Agora, isso exigiria uma liderança que hoje em dia eu não vejo em nenhum dos países. Enfim, liderança e desejo de fazer isso. Mas o assunto que eu queria mencionar não era esse, era outro, era a cibernética. Né? Entre as novas... A cibernética coloca toda uma nova, digamos assim, um novo panorama na problemática de defesa. Né? Uma coisa, e não é algo assim desprezível. Bom, temos visto esses fatos recentes aí que ninguém sabe direito. Eu também até desconfio, porque alguns atribuíram à Coreia do Norte, eu fiquei achando que meio difícil. Mas, enfim, recentemente que houve hackers que atacaram sistemas afetando aeroportos, hospitais, etc., em vários países do mundo, né? Aliás, até o Brasil um pouco. Né? E eu me lembro de uma frase que dizia sempre o Leon Panetta, que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos não estavam imunes a um Pearl Harbor cibernético. Né? O que é interessante, né? E eu acho que é uma coisa. Nós lá no Ministério da Defesa procuramos desenvolver um centro de defesa cibernética, embrionariamente ainda, até abrimos a cooperação para outros países sul-americanos, mas é uma coisa absolutamente fundamental. Né? Quando o meu cálculo assim, é que o Brasil, em termos absolutos, era metade, o que nós estávamos investindo era metade do que investiu o Reino Unido, só que eles eram em libras esterlinas e o nosso em reais. Né? Mas, mesmo assim, era um começo, quer dizer, era um começo de você fazer alguma coisa e é muito importante que isso se mantenha. Eu, sinceramente, ignoro totalmente o que está se passando nesse aspecto, mas é absolutamente fundamental. E nisso você não pode agir só com o centro, a demanda do Estado é absolutamente fundamental para que se desenvolva a capacidade de produzir softwares, a capacidade de blindagem dos seus sistemas, que nós sabemos hoje em dia são totalmente porosos. Tivemos a experiência da espionagem em 2013, quer dizer, revelada em 2013, e podemos ter outras. Aliás, esse próprio fenômeno dos hackers agora, aparentemente, foi o acesso que eles teriam tido a um sistema da NSA para poder entrar em outros sistemas. E é uma coisa totalmente nova. Eu até tive uma ideia exótica, mas eu acho que, meio utópica, como sempre, mas na época eu mencionei, eu creio, viu, professor, que foi a primeira vez que foi mencionado. Foi numa palestra que eu falei na PUC, eu falei assim, muito hipoteticamente, que era uma coisa que se poderia pensar
era num acordo, como se pensou para a área nuclear, também nunca se conseguiu terminar, um acordo de no first use, quer dizer, um acordo em que os países se comprometessem a não ser o primeiro a usar a cibernética como meio de ataque. É claro que é muito difícil de verificar, mas eu acho que é sempre uma inibição, é sempre a existência de um tratado pode não ser uma inibição absoluta, né, para certas ações, quer dizer, certos países agem unilateralmente contrariando a Carta da ONU, outros países, como a Coreia do Norte, faz explosão atômica contrariando o TNP, mas, enfim, da qual era membro, mas é uma inibição, né? São exceções dentro de um quadro geral em que a norma consegue, se não impedir, pelo menos inibir certas ações. Então, eu digo o seguinte, é um campo fascinante para estudo, e é um campo em que, digamos, os civis têm participado muito pouco, com raras exceções que nós conhecemos, né? E é um campo que deve interessar a todos, porque a defesa não pertence às Forças Armadas, a defesa não pertence sequer ao governo, a defesa pertence ao povo brasileiro, e é uma necessidade do povo brasileiro, num contexto internacional mutante, que nunca foi aquilo que diziam que era, mas que agora, de maneira evidente, ele é um contexto, digamos, em que considerações de natureza geopolítica estão predominando sobre outras, de modo que você não pode viver, nem que quisesse, não é que fosse funcionar, não, mas nem que quisesse, você não pode viver ao abrigo, digamos, de uma estratégia nuclear ou que for uma estratégia militar baseada em diferenças ideológicas. Não é possível, até porque não é possível estabelecer essas diferenças. Às vezes, quando tinha que discutir um pouco com os militares brasileiros, lá sobre certas ações, diversificação dos fornecimentos, eu perguntava, mas vem cá, quem é mais de esquerda, é o Putin ou é o Obama? Né? Para as pessoas poderem ver que as coisas não são tão simples como aparentaram ser durante anos passados. E eu acho que isso é uma coisa fundamental, é uma realidade complexa, é uma realidade que interfere, no final, interferirá com a vida das pessoas se nós não fizermos a contento. Obviamente, tudo isso se liga, só para realmente concluir, tudo isso, todas essas reflexões se ligam a uma visão de Brasil que, infelizmente, na minha opinião, não é a visão predominante hoje. É a visão de um Brasil que é um país importante, é um país que pronto a atuar no mundo. E não é uma coisa. Essas expressões não são expressões minhas, são expressões do Barão do Rio Branco, de Santiago Dantas e de outros que lutaram para que o Brasil tivesse uma presença no mundo compatível com o tamanho da sua população, com a miscigenação que caracteriza o povo brasileiro, que nos dá uma abertura. Por exemplo, discutindo ampliação do Conselho de Segurança, teve uma época que coordenava o grupo dos 4, que lutava por isso, era a Alemanha, um grupo formado pela Alemanha, Japão, Brasil e Índia. O ministro alemão, que era muito famoso, Joschka Fischer, que era do Partido Verde, dizia, Celso, vai lá falar com eles, porque com os africanos vocês... Né? Porque é evidente, o Brasil tem um diálogo natural, normal, que é parte do seu soft power, que é tão apreciado, mas que sozinho... Bom, primeiro que o soft power também tem que ser reflexo de uma realidade criativa, né? Se a realidade interna é muito frágil, esse soft power diminui, não termina, porque o soft power é do país, não é só do governo, mas evidentemente que tem uma influência. Mas você precisa também ter um poder robusto que seja capaz de dar suporte a esse poder brando em circunstâncias diversas. Eu não sei o que teriam feito, por exemplo, no acordo, na declaração de em relação à declaração de Teherã, se o Brasil fosse membro permanente do Conselho de Segurança. Talvez a atitude fosse outra. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro, pela sua palestra. Eu vou fazer uma pequena apresentação primeiro, a leitura do currículo, ainda que seja por cima. Mas o embaixador Celso Luis Núñez Amorim fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Itamar Franco, 93-94, y durante el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, 2003-2014, ministro de Defensa durante el gobierno de Dilma Rousseff, 2011-2014. Actualmente es miembro de la Unidad de Inteligencia de la Fundación Getúlio Vargas, ex-miembro... Membro do Conselho Director da International Crisis Group, jefe da Misión de Observación Electoral da Organización dos Estados Americanos no Haití y miembro do painel de alto nivel del Secretariado General de las Naciones Unidas sobre acceso a medicamentos.
Tem o título de doctor honoris causa pela Universidade Estadual da Paraíba. Foi formado pelo Instituto Rio Branco, quase pelo ITA, né? Como dizia aqui, eram as duas melhores escolas naquele momento, a ITA de engenharia, mas por uma vocação entrou no Rio Branco. Graças a essa decisão temos hoje um ministro como o senhor. Como? Quase fui cineasta, não? Teríamos tenido um bom diretor de cinema e perdido um guerreiro cineasta, né? Bueno, y los libros, o Conversa con jóvenes diplomatas, de 2011, Breves narrativas diplomáticas, La grande estrategia do Brasil. E agora vou entrar na... Sí, desculpa. Terán, Doha e Ramallah. 2015. Eu tive a honra de trazer seus manuscritos para aqui. Eu já conhecia alguns dos seus discursos, por dever de ofício, mas li, hoje li de novo, e é um livro realmente maravilhoso que vale muito a pena ler. E aí tenho que falar do escritor, em realidade do ministro, pela experiência, a trajetória de vida nas relações internacionais e sua perspectiva e sua visão como internacionalista que traz para a defesa. Isso é talvez não diria uma inovação, mas uma coisa original. É dizer, o ministro da Defesa com uma perspectiva internacional profunda, conhecedora e corajosa. Também guerreiro no Ministério da Defesa, porque coloca coisas em alguns discursos que são realmente muito corajosas, como sua análise internacional, aquelas dialécticas que apresenta entre multilateralismo e unilateralismo, a multipolaridade e a unipolaridade, e sua defesa dos foros multilaterais, em momento no qual exigia coragem, é dizer, o fato de a responsabilidade de estar no comando de uma força armada exige a veces mais cuidado que na própria diplomacia. E ainda assim, o senhor fala de alguns conceitos que são praticamente doutrinários para a América do Sul. Primeiro, sua defesa incondicional da unidade sudamericana, não da unidade, sino da cooperação. Um conceito que é original, que é a coordenação dissuasória, é dizer, como coordenar a América do Sul, que já de por si só essa cooperação é dissuasória, porque significa, tem um peso político imenso a nível internacional. Por isso, muitas das dificuldades que houve na formação e talvez o desmonte que se está utilizando agora, muito embora ainda exista a escola, a ESUDE. Eu estive a semana passada com Antônio Jorge Ramalho. Eu lembro da dificuldade de colocar um civil nessa ESUDE, esse foi seu esforço, como também foi seu esforço colocar o primeiro representante civil no Centro de Estudos da Defesa, em Buenos Aires. E isso é muito importante, talvez para uma... Também tem a primeira mulher oficial general das Forças Armadas Brasileiras. Isso. Então, são coisas que a vezes passam inadvertidas, mas para os que estudamos são coisas muito importantes, porque foram civis colocados em lugares chaves e nós sabemos do trabalho diplomático que teve que executar para colocar essas pessoas en esos lugares. E estão funcionando. Su discurso en Buenos Aires, su discurso en la Escuela Superior de Guerra, son discursos doctrinarios, donde está colocando conceptos muy importantes que possivelmente trouxe da diplomacia, alguns, mas que foram absorvidos por América do Sul, foram levados à prática. Em muitos casos, já como ministro de Relações Exteriores, também ajudou na articulação de muitas dessas questões para a defesa. Mas então, me dá a impressão de que essa passagem pela diplomacia deu uma profundidade muito grande em seu análise estratégico. E eu acho que está correto o termo de grande estratégia, porque não se limitou como ministro a discutir orçamento e essas coisas, que obviamente tem que ser discutidas, sino que trouxe a análise dos conflitos os conflitos principais do mundo,
para o análisis da estratégia nacional. E como ministro da Defesa, dizer, aquela preocupação com as primaveras árabes, que não sei até que ponto os ventos não soplaram por América do Sul, mas ou pelo menos o Muniz Bandeira defende essa hipótese, né, de que aqui a metodologia foi a mesma que se aplicou na África. Toda essa preocupação trazida para a análise da defesa, eu acho que enriqueceu a defesa. Dentro das limitações que são impostas por uma corporação com um ethos específico, parte do ethos é compartilhado com o ethos do Itamaraty, o princípio de autodeterminação, de autonomia decisória. O importante, talvez, que coloca aqui o senhor é que às vezes essa autonomia decisória, porque muitas vezes se pensa que cooperar ou se integrar regionalmente é perder soberania e é perder decisão. Talvez seja entregar algo de soberania, mas pode aumentar o peso da decisão. Isso é trazido por o senhor em seus trabalhos, es decir, a importância da cooperação para poder decidir regionalmente, a importância de uma região forte para defender as riquezas naturais que às vezes se perdem por outros meios. Que se prepara a defesa para defender os recursos naturais que depois, em um plumazo de Congresso, se entregan. Mas, como ministro, fez todo o que devia fazer por um princípio nacionalista, pelo bem do Brasil, do desenvolvimento. Outra questão importante em seus trabalhos é a relevância que dá a ciência e tecnologia, desenvolvimento científico e tecnológico, a educação. Eu acho que é um livro. Eu já conhecia, mas eu comprei e eu recomendo que comprem porque está cheio de conhecimento para a área de defesa e certamente as análises que estão aqui da política internacional são imperdíveis. Só isso e eu abro para o debate, então. Tenho algumas perguntas aqui que eu vou formular. Sobre a avaliação sobre o acordo nuclear iraniano de 2015. Eu lembro de uma frase que o senhor coloca aqui, que quando recusaram o acordo que o senhor tinha costurado junto com a Turquia, algum diplomata falou para o senhor que era como receber um sim e não aceitar. É decir, faz uma proposta, recebe um sim da proposta e não aceitar esse sim. Foi mais ou menos isso. Mas aqui pergunta a avaliação sobre o acordo nuclear iraniano de 2015, comparado com o proposto pelo Brasil. Eu vou ler uns quantos, assim, depois ver que o que... No momento crítico da política nacional, supondo um agravamento do cenário, existe alguma possibilidade das Forças Armadas tomarem o governo nacional? É um golpe de Estado. A actual crise política e econômica impactam em quais aspectos o desenvolvimento da defesa brasileira? ¿Estaríamos vulneráveis a possíveis intervenções externas para solucionar estes desafios? Eu acho que o público tinha muito interesse em conhecer sua posição com relação à situação atual, né, do país, sobretudo da política externa. Quais projetos de cooperação Sul-Sul se destacam como casos de sucesso sobre o ponto de vista da estratégia para o Brasil? Eu acho que basicamente do Atlântico Sur, né? O Banco do BRICS pode investir em projetos de cooperação Sul-Sul que ajudem ao Brasil a alcançar desenvolvimento sustentável em áreas cruciais? Olha, só sobre o acordo, sobre a declaração de Teherã, né, o acordo que o Brasil e Turquia fizeram com o Irã, eu poderia ficar falando umas 2 horas. Na realidade, eu escrevi uma narrativa de 100 páginas, que faz parte desse livro Teherã, Ramallah e Doha, que talvez seja de todas a mais importante das narrativas que eu escrevi. Primeiro porque o próprio assunto se prestava, né? O assunto é um episódio singular, né? Diferente, por exemplo, a segunda narrativa, que obviamente eu gosto muito também, mas é a relação com os países árabes em geral, então ela é meio difusa, porque ela trata desde temas como
digamos, as operações de salvamento dos brasileiros no Líbano, até as relações Israel-Palestina e nosso papel eventual, etc. Então, são coisas muito distantes. E a Declaração de Teherã, eu fui professor de Relações Internacionais em priscas eras, apesar dos meus defeituosos títulos, de qualquer maneira, eu fui professor, fui um dos criadores da primeira instituição, que é a Universidade de Brasília, de curso de Relações Internacionais. E eu me lembro que eu gostava muito de dar, aqui tem vários alunos de Relações Internacionais, eu gostava muito de usar como base uma metodologia de um professor que eu tinha tido na London School of Economics, F.S. Northedge, a política externa das potências, né? E aqui, no caso, eu diria das grandes potências, porque esse caso da Declaração de Teherã é um case study para como se comportam as superpotências e até, digamos, para você analisar as motivações por trás de cada uma. Inclusive, em muitos casos, eu não cheguei nem a uma conclusão firme, porque a Rússia e a China, por exemplo, que até à luz das suas posições tradicionais, nada a ver com ideologia, mas defesa sempre dos temas tipo soberania nacional, oposição ao ataque armado, enfim, porque que eles também, no final, concordaram com os Estados Unidos e votaram a favor das sanções. Isso é algo que, até hoje, eu não compreendo totalmente. Quer dizer, eu sei de pedaços, eu sei de vantagens que foram oferecidas para eles, para a votação. As firmas russas e chinesas foram isentas até das sanções unilaterais norte-americanas para que eles pudessem aprovar as sanções na ONU. Isso aconteceu, mas isso não era motivo suficiente, a meu ver. Quer dizer, acho que é uma outra complexidade. Uma das complexidades é que os países que são detentores de armas nucleares, quando se trata de assunto nuclear, eles tendem a se unir, apesar de todas as diferenças de interesse e diferenças ideológicas. Eu vi isso. Desculpe que eu estou saindo do assunto, mas acho que é um tema que interessa. Eu vi isso de maneira muito clara quando houve explosões nucleares da Índia e do Paquistão, porque o Brasil estava no Conselho de Segurança, eu era o embaixador, e a reação, nós quisemos, nós também condenamos e tudo, enfim, bem ou mal, a essa altura a gente já tinha assinado o TNP, e, de qualquer maneira, nós não favorecemos armas nucleares para fins... Nós não favorecemos armas nucleares, já está na nossa Constituição, mas nós queríamos colocar também alguma coisa sobre o desarmamento nuclear, repetir alguma coisa que já está escrita, inclusive, no TNP, no artigo 6º do TNP, que é sobre os esforços que os países devem fazer para negociar o desarmamento nuclear. Impossível. E os 5 funcionaram em absoluto uníssono. Então, eu não sei se algum aspecto relativo a isso também influiu na posição da China e da Rússia, que, para mim, foram surpreendentes à luz das atitudes que eles tinham tomado em outros casos, o Iraque, mais tarde deveriam tomar com relação à Líbia, etc. Comparar o acordo de 2015 com o que nós fizemos em 2010 é muito diferente, porque o tempo passa e o tempo já vai alterando as condições. Para dar um exemplo simples, quando o Brasil e a Turquia obtiveram do Irã a concordância em colocar fora da Turquia 1.200 quilos de urânio levemente enriquecido, o total que eles tinham eram 2.000 quilos, 2.200, um pouquinho de dúvida que ninguém tem certeza, mas, segundo a agência atômica, entre 2.200 e 2.200 quilos. Quando os Estados Unidos fizeram um acordo, eles já tinham entre 8 e 10 mil quilos. Eu não sei ao certo, porque eu já li as duas figuras, os dois números, e eu não tenho como comprovar. O que, evidentemente, coloca problemas muito maiores, porque uma coisa é você inspecionar 1.000 quilos que sobraram, outra coisa é você inspecionar, só para ter uma ideia, em tese, eu também, essas coisas eu não posso dizer com certeza, porque eu vi mais de um número. Em tese, você precisaria, para produzir uma arma atômica, cerca de 2.000 quilos de urânio levemente enriquecido. Claro que o urânio levemente enriquecido não serve para fazer arma atômica. Você tem que passar por novos processos para enriquecê-lo até ele chegar ao que eles chamam de teor de armamento, weapons grade material, não é? Mas, quer dizer, esses 2.000 quilos dariam, entre 1.500 e 2.000 quilos, depois de vários processos, eles se transformariam em não sei quantos, muito menos, mas altamente enriquecido. Esse é o mínimo. Então, se o Irã apresentava um risco quando ele tinha 2.000 quilos, e não tinha mais, porque 1.200 ele estava entregando para ficar na Turquia, imagina o risco depois quando ele tinha 10.000 quilos. Então, o acordo não é o mesmo.
o acordo feito com o Irã, sob certos aspectos, hoje em dia, é até mais vantajoso para o Irã, porque ele foi uma barganha. Quer dizer, ele se comprometeu a certos aspectos, talvez mais do que tinha tido na época, mas ele ganhou coisas em troca. A eliminação de certas sanções, coisas que, até hoje, o pessoal ligado ao presidente Trump reclama. Né? No nosso tempo, não, era um ato unilateral. Então, é muito difícil comparar. Agora, o que eu acho que nós mostramos, sim, Brasil e Turquia, quando agiram, é que era possível, pelo diálogo. E isso foi algo que o Obama retomou. E isso era algo que diziam, né, na época, a secretária de Estado Hillary Clinton, com quem eu tinha boa relação e tudo. Aliás, se eu fosse americano, teria votado nela, provavelmente. Mas ela dizia com incrível frequência que nós não podíamos confiar no Irã, que tudo que eles diziam era mentira, que eles trapaceavam. E o curioso é que essas mesmas frases foram usadas contra o Obama quando ele fez o acordo. Né? E, bom, enfim, teria muitas outras coisas para mencionar. Essa é uma interessante, ela é mais engraçada, dita em inglês, porque ela usa um ditado em inglês, né? I can't, quando você faz uma proposta, assim, I can't take, and I won't accept no for an answer, quer dizer, eu não aceitarei não como resposta. Então, o El Baradei, não foi um jornalista, o El Baradei, que tinha sido diretor-geral, presidente, não me lembro que título ele tem, da Agência Atômica de Viena, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa das ações dele com o Irã, disse assim, bom, se eles não estão aceitando esse acordo que o Brasil e a Turquia obtiveram, é porque eles não podem aceitar sim como uma resposta, quer dizer, fazendo um trocadilho com essa outra forma. E o El Baradei sabia mesmo, porque o El Baradei, por um lado, e o Javier Solana, por outro, que o Javier Solana era o alto representante da União Europeia, foram duas das pessoas que mais incentivaram o Brasil a participar dessa negociação. Bom, a segunda, Forças Armadas tomar o poder, eu não creio. Eu nem creio que eles queiram. Não sei, eu não creio. Eu passei 3 anos e meio como ministro da Defesa, aprendi a admirar muitas das qualidades que as Forças Armadas têm. Eu acho que, infelizmente, por causa da Guerra Fria, restou um pouquinho assim, ainda da memória de oposição a outros grupos, mas eu acho que isso está se diluindo, né, e estava, pelo menos, se diluindo, e vejo que não havia, por exemplo, eu não sei agora o que está acontecendo, mas, por exemplo, dentro desse esforço de diversificação do suprimento das nossas necessidades na área, por exemplo, nós já tínhamos submarino com a França. Tem muita coisa com os Estados Unidos, porque isso já vem naturalmente, mas tínhamos submarino nuclear com propulsão nuclear com a França. Fizemos a compra com transferência, etc., de tecnologia dos caças suecos. E tínhamos alguma cooperação com a China na área espacial, que continuamos a ter, não militar, mas, às vezes, as coisas têm uma certa proximidade, e queríamos comprar, e chegamos a fazer acordos, chegou a fazer parte do comunicado conjunto, defesa antiaérea, que é uma das coisas mais frágeis do Brasil. Eu ouvi de expressões de generais, que eu não vou repetir agora, mas que me assustavam, quer dizer, da fragilidade da defesa antiaérea brasileira. E estávamos querendo fazer isso com a Rússia, que nos ofereceu condições razoáveis de transferência. Parece que isso, ouvi dizer, não sei, não tenho nenhuma informação, que isso foi meio abandonado agora, o que eu lamento muitíssimo, porque era uma coisa importante, com transferência de tecnologia. Obviamente, nós compraríamos as primeiras baterias, mas, em seguida, seriam feitas no Brasil, e, progressivamente, iríamos ganhando autonomia nessa área. Mas, então, agora, Forças Armadas tomarem o poder, não creio. Eu acho que esse episódio que ocorreu agora, tão lamentável, que, na realidade, o próprio governo, em um dia, voltou atrás. Tinha feito uma coisa para valer por uma semana, e em um dia voltou atrás. É totalmente, quando se procura fazer a comparação, totalmente diferente do que ocorreu na época da Copa do Mundo, ou de outras situações em que você tinha grandes eventos internacionais, e a decretação da garantia da lei e da ordem era por causa dos eventos internacionais, não por causa de proteger. Eu me lembro até que nós tivemos que realmente proteger, e tem que proteger. O que vai fazer? Um prédio como o Itamaraty, mas fizemos sem GLO, fizemos ali baseado num acordo antigo que havia desde o tempo do Rio de Janeiro, entre o Itamaraty e a Marinha,
para proteger, mas não há necessidade nenhuma, e não tem nenhum cabimento, e ninguém pode dizer que é para proteger prédio. Eu nem tinha visto isso, vi as fotos hoje, que é a cavalaria no meio da esplanada. Isso não tem nenhum cabimento, isso é tarefa da polícia. Se couber a alguém, tem um certo caso melhor que não caiba, mas se couber a alguém é para a polícia, isso não é de jeito nenhum para o Exército. Mas eu acho que o Exército não tem nenhuma, o Exército e as Forças Armadas em geral, e as pessoas que eu conheço, muitas delas, não teriam esse desejo. Não creio que isso aconteça. Eu acho que a gente corre outros riscos, mas esse eu não creio. Política econômica e pressões externas, poder afetar a própria capacidade de defesa, eu acho que, sem dúvida, porque nós já estamos perdendo autonomia. Por exemplo, há um caso que já tem algum tempo, logo depois eu estou falando de maneira imprecisa, porque eu também só conheço de maneira imprecisa, porque eu não tenho mais acesso direto e não fico telefonando para as pessoas para saber, porque eu não acho que seja meu papel. Mas, por exemplo, logo em seguida, a espionagem da Petrobras, e, aliás, também muitas coincidências, né? Espionagem Petrobras, espionagem do Ministério de Minas e Energia, que é o responsável por energia nuclear, né? E da espionagem da própria presidenta, resolveu-se, como mínimo de medida acautelatória, digamos, de cuidado, fazer com que, progressivamente, porque nós não tínhamos nem capacidade de fazer imediatamente, que as comunicações entre os ministérios e entre os órgãos do governo fosse feito por meio de softwares brasileiros. Na realidade, o software é produzido no SERPRO, que é uma entidade estatal brasileira. Ouço dizer que isso também já foi abandonado, já há algum tempo, né, e que se optou por fazer o mais barato e tal, uma concorrência internacional. Claro que a gente vai perder sempre, né, porque, obviamente, nós estamos começando nessa área. Bom, sobre cooperação Sul-Sul, ela pode ser vista sob vários ângulos, eu acho. Há um lado assim que tem a ver com o Brasil estando numa posição mais privilegiada dentre os países do Sul, né, porque é um país, digamos, que já tem um grau de desenvolvimento industrial e tecnológico superior a muitos, que é a cooperação que a gente faz com a maior parte dos países africanos, né? Aí você não está procurando uma troca imediata com esses outros países, mas é algo que você não faz para obter um objetivo específico, você faz e, ao longo prazo, isso se reverte em favor do Brasil. Eu digo tranquilamente que é impensável que você pudesse ter elegido, num espaço de 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2, o diretor-geral da FAO e o diretor-geral do OMC, por maiores que sejam e são os méritos que eles têm, se o Brasil não tivesse uma política ativa na África, nos países árabes. Ela seria impossível e não teria trazido para o Brasil tão pouco as Olimpíadas. Não sei se é bom ou mal, mas, enfim, de qualquer maneira, na época parecia bom. Então, isso é decorrência também dessa cooperação. E eu acho que ela pode perfeitamente se estender à área da defesa, e se estendeu com alguns exemplos que eu já dei aqui, o Brasil ajudando na formação da Guarda Costeira, de Cabo Verde, enfim, vários outros aspectos. Agora, tem uma cooperação Sul-Sul também mais entre, digamos assim, iguais, que seria, por exemplo, os países dos BRICS, resumindo muito, né, ou alguns países latino-americanos, mas os países dos BRICS. E aí você tem uma cooperação intensa, por exemplo, muito importante, o Brasil com a África do Sul, na produção de um foguete ar-ar, de avião contra avião, se chama Ar-Darter, de última geração, que poderá ser, inclusive, usado nos caças, nos Gripens, quando eles tiverem sido fabricados. Aliás, isso é uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não percebem. Eu ouço coisas tão absurdas. Quando eu vejo a judicialização e a criminalização, por exemplo, da compra dos caças suecos, é algo espantoso, porque isso sempre foi a preferência da aeronáutica. Até por motivos estratégicos, em algum momento, a gente preferiu o francês, mas nunca, quer dizer, isso nunca foi objeto de nenhum outro tipo de ação, né? Eles foram, entre outras razões, porque os caças suecos, eles reuniam 2 qualidades importantes para nós. Eles eram, quer dizer, tudo é caríssimo, mas era relativamente barato comparado com o francês e dando muito mais autonomia tecnológica comparado com o americano. Então, ele reunia, digamos, essas 2 qualidades. O americano era relativamente barato, mas não transferia tecnologia nenhuma, pelo contrário, restringia o uso, e o francês transferia, não sei se tanto quanto, não tenho como
julgar no momento, assim, mas transferia alguma, mas era infinitamente mais caro. Não só a compra, mas a vida útil do avião seria muito mais caro, porque enfim, manutenção, peças de reposição, etc. E o sueco não. E uma das coisas muito importantes, eu digo isso porque isso é um conceito importante de vocês guardarem quando estiverem estudando defesa, se algum de vocês estiver estudando defesa. Ele, tanto o sueco certamente oferecia era a abertura do código-fonte. O que isso significa? Que você pode mudar funções do avião, porque o avião, na realidade, não é um avião. O avião é a plataforma, ele é um sistema de armas. E você, por exemplo, nós poderemos usar o nosso foguete e outros foguetes feitos até pela como é que faz a Astros? Esqueci o nome agora. Enfim, brasileiros, ou esse Adata, nós poderemos usar, coisa que nós jamais poderíamos no avião americano. Jamais teríamos condições de fazer no avião americano, porque o código-fonte é aberto. Significa que você pode fazer modificações no sistema de armas. Isso aqui é o aspecto mais importante. Então, há uma cooperação sul-sul também entre países de nível semelhante. Daí a nossa preocupação também é muito difícil, né? Não é fácil. Nós chegamos a fazer um novo acordo de satélites com a China, não sei como se desenvolveu, não aquele que, aliás, por uma coincidência, eu tive envolvido quando trabalhei com o ministro Renato Acha, há 30 anos atrás, mas alguma coisa de satélite, tinha essa ideia também da artilharia antiaérea ou defesa antiaérea com os russos, com a África do Sul, já mencionei, e com a Índia tinha um aspecto muito interessante, que foi a venda dos aviões da Embraer, aviões, se eu não me engano, 125, acho que era esse menor, para ser usado como avião radar. E o radar era sul-africano, mas o que é muito interessante é que o radar não é como, digamos, você pegar e colocar um gravador, sei lá, num carro que não tinha gravador, ou um ar-condicionado, mesmo isso exige adaptação, mas no caso lá do radar, isso envolvia, eles tiveram que trabalhar juntos durante muito tempo, tinha indianos aqui em São José dos Campos e brasileiros lá na fábrica indiana em Bangalore, que eu visitei. Então, essa é uma possibilidade também que se chegou a cogitar de ter não só o avião, mas o avião radar com um produto indiano-brasileiro que pudesse ser. Agora, tudo isso exige muita dedicação, muito tempo, porque tudo isso é remar contra a maré. A maré é sempre contra nós. A maré é sempre contra nós. As leis do mercado não funcionam a nosso favor nesse caso, nem do mercado político. Bem, por final, Banco dos BRICS, eu fiquei muito contente, minha última viagem, eu acabei de ir a Xangai, e por causa da minha função atual, eu sou presidente do Conselho da Unitaid, que é uma pequena organização internacional dedicada a facilitar o acesso a medicamentos, através de medicamentos genéricos, mas também através de soluções que não se tinha antes, para tentar convencer o Banco dos BRICS a abrir uma linha que pudesse contemplar esse lado. Eles ainda estão muito no início, mas eu fiquei muito feliz, porque uma coisa que você estava vagamente pensando há 5, 6 anos atrás, na realidade, o banco mesmo só surgiu já no governo Dilma, não tive nenhuma participação nisso, direta, mas, quer dizer, os BRICS, sim. O BRICS nasceu de uma conversa e até hoje, o ministro Sergei Lavrov comigo. Por sua vez, tem sua raiz no IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, do qual a China e a Índia queriam fazer parte. E nós não queríamos. Queríamos manter, digamos, a personalidade do IBAS, sem prejuízo depois de ter tido os BRICS. Mas, na área de defesa, é uma cooperação complicada. A gente pode ter cooperação bilateral com cada um deles, mas não é óbvio, pelo menos, alguma ação dos 5 em conjunto, por motivos que todos podem imaginar. Enfim, eu não preciso ser, eu não sou diplomata, né, mas a Índia já teve uma guerra com a China e a China já teve rivalidades muito fortes com a Rússia. Então, é difícil imaginar que haja uma cooperação que possa... Agora, entre Índia, Brasil e África do Sul, sim, e temos, inclusive, uma manobra naval, espero que continue, não sei se continua, chamada Ibsamar, que é uma manobra naval relativamente pequena, mas faz com que as marinhas se conheçam mais, etc. E a gente pode garantir que o Atlântico Sul, um assunto que eu não falei aqui, que está disperso também, que o Atlântico Sul mantém a sua personalidade. O Atlântico Sul para os sul-atlanticistas, para que não misturar o Atlântico Sul com a problemática do Atlântico Norte, que nós estamos vendo até hoje ser complexa. Qual é o impacto para a soberania nacional da nova diretriz dada pelos ministros Serra e Núñez Ferreira
no Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿O qué representa para a Defesa Nacional os exercicios militares dos Estados Unidos planejam na Amazônia, na fronteira com Brasil, Colômbia, na cabeça do cachorro? A polarização no Brasil, a polarização interna no Brasil, Argentina, Equador, o conflito na Venezuela, podem ser sementes de uma reserva latente para a criação de conflitos armados entre os países da América do Sul? Uma coisa positiva das diretrizes do ministro Serra é que elas não foram cumpridas. Grande parte. Grande parte. Inclusive, o sucessor dele, que fez uma viagem à África, foi, inclusive, num país onde eu nunca tinha ido. Fiquei até com uma certa inveja, embora a embaixada tenha sido aberta no tempo que eu era ministro, que era o Malawi. Então, esse aspecto é positivo. O fato... Não, eu estou para muita brincadeira, mas é verdade, que as pessoas acabam vendo a realidade, que apesar dos... Todo dia os jornais ficarem dizendo, os grandes jornais e a grande mídia dizendo que tem que fechar a embaixada na África, fechar a embaixada na África, o novo ministro aí, novo, não sei se agora ele é novo, já é antigo, porque as coisas aqui no Brasil se passam à velocidade da luz, mas, de qualquer maneira, foi lá o Malawi, uma coisa importante. Então, é isso. Eu acho que quando o Brasil fracassou realmente, recentemente, qualquer que seja a posição ideológica que se tenha, é na América do Sul. Eu não posso conceber, independentemente da crise que o Brasil está passando agora, porque isso realmente paralisa qualquer diplomacia, mas no período que parecia razoavelmente estável a situação, não dá para conceber que um país do tamanho do Brasil não tenha nenhum papel de mediador ou de facilitador num conflito como o da Venezuela. Não dá para conceber. E, evidentemente, que adotando uma posição de condenação ao trans, como nós adotamos, e de simpatia, não sei se é o trans, mas de simpatia óbvia em relação à oposição, tudo bem, isso podia satisfazer, digamos assim, os editoriais de alguns jornais daqui do Brasil, não só de São Paulo, nem não quero falar só de São Paulo, que são mais influentes, mas poderia satisfazer os editoriais de alguns jornais, mas, evidentemente, inviabilizava qualquer atuação de mediação do Brasil. Quem ler, tiver a paciência de ler esse pequenininho, o meu livro chamado Breves Narrativas Diplomáticas, vai ver que uma das primeiras iniciativas do governo do presidente Lula foi a criação do Grupo de Amigos da Venezuela, numa situação que não é igual a de hoje, porque hoje as coisas estão muito piores, e pioram dia a dia, mas não é muito diferente daquela de um ano atrás, ou de um ano e meio atrás. A diferença talvez seja os preços do petróleo mais baixos, que fazem com que a situação toda seja muito mais difícil. Mas, naquela época, todo mundo falava também que havia um risco de guerra civil, etc. e tal, e a criação do Grupo de Amigos da Venezuela não foi o único fator, evidentemente, mas foi fundamental para que a Venezuela... para que houvesse um diálogo intermediado das forças políticas, para que se realizasse o referendo revocatório, que agora não foi possível realizar, e, mais do que isso, que a famosa ou famigerada, escolhendo o ponto de vista OEA, da qual participei como observador no Haiti, por isso eu digo com cuidado, fizesse a observação. E, aliás, o embaixador brasileiro, Walter Peckley, foi o chefe da missão da OEA, de observação no referendo revocatório, que se realizou. O Chaves ganhou, quer dizer, ele não foi revogado, teve 62% dos votos. Eu não me lembro mais se era não ou sim, porque as perguntas eram meio complicadas, mas que ele continuou no poder. E 2 anos depois houve um outro referendo que ele perdeu e aceitou. Então, quer dizer, bem ou mal, você estava tendo alguma mediação, alguma influência. O Brasil hoje é uma coisa inconcebível. Eu li no jornal, porque ninguém me contou, as pessoas não me vêm contar essas coisas, não é? Que o Tillerson, não é o nome dele, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é aquele que é da Exxon, ele na conversa que teve com o ex-ministro Serra em Munique, eu acho que foi em Munique, quando teve uma reunião, não sei, G20, o que era, ele pediu ao Serra para mostrar como que ele estava mal informado. Você vê que a NSA se informa sobre todo mundo, mas não consegue dar um mínimo de informação aos dirigentes. Ele espiona e tal, junta tanto dado que ele se confunda no meio de tantos dados, mas às vezes eles acertam. Hein? Às vezes eles acertam. E eu acho que no Brasil eles agiram com muita... souberam mobilizar as forças que eles tinham que mobilizar. Mas, enfim, no caso desse, o Tillerson falou o Brasil pode ajudar na crise da Venezuela. Eu não sei o que o ministro Serra disse, mas eu acho que ele não pode ter dito nada, porque o Brasil não pode fazer nada na crise da Venezuela, nem que queira, a essa altura. Então, esse realmente é o caso, isso se liga um pouco a essa outra pergunta que você fez, da possibilidade de guerra entre os Estados. Eu acho muito remota a possibilidade de guerra entre os Estados. Mas, sabe, as coisas mais remotas ocorrem. Se você não tiver, como dizia um político brasileiro,
se eu não me engano, Otávio Mangabeira, né, que a democracia é uma planta tenra, né, você tem que regar todos os dias. A paz também é uma planta tenra. A paz não é uma coisa que está lá. A gente vive num ambiente pacífico, né, ou como, quando você vive numa democracia, você acha que a liberdade é como o ar, existe. Não precisa tomar conta, está aí. Quando, é a mesma coisa, você está em paz, você acha que a paz vai existir sempre, porque o normal não é o normal. O normal das relações entre Estados, no mundo inteiro, é a guerra. Outro dia eu estava pensando, tem muita história das guerras. Eu tinha vontade de escrever, talvez o Luiz Bernardo, que é historiador, possa fazer isso, eu não tenho mais idade para escrever, mas escrever a história da paz. Porque a paz é um fato raro. A paz, em geral, é uma ideia apenas, né? Mas na América do Sul, nós temos, com algumas poucas exceções, um estado de paz. Isso tem que ser preservado e cultivado. Então, quando você paga 10% a mais do que estava sendo originalmente pago pelo gás da Bolívia, ou quando você permite que o Paraguai tenha um benefício um pouco maior por ter uma hidrelétrica, que é a maior hidrelétrica do mundo, ainda é, porque eu acho que em produção de energia ela ainda ganha da Três Gargantas na China. Mas se não é a maior, é a segunda maior. E você imagina um país que é sócio, em partes iguais, em teoria, da maior hidrelétrica do mundo, e a capital, que fica a 200 quilômetros dessa fonte de energia, não tinha. Tinha apagão todo dia e tal. E graças a uma linha de alta tensão feita através do FOSEM, que era um órgão do Mercosul, foi possível. Então, por isso que eu estou mostrando que essas coisas, a paz, a diplomacia e a defesa, estão muito juntas. E você não pode, com estridências, colocar tudo isso a perder. E eu acho que isso realmente é a área em que nós falhamos, e eu acho que a América do Sul vive hoje um momento bem complexo. Eu espero que não chegue a isso, de haver um conflito entre países, mas quantas vezes eu não fiquei realmente, quer dizer, eu não sei se eu sou super preocupado, sei lá, que realmente chegasse a uma situação muito grave entre a Venezuela e a Colômbia. E houve momentos que eu tive que recorrer, inclusive, aos cubanos, para nos ajudarem num diálogo e ajudar um dos lados, né, o lado óbvio, a baixar um pouco a estridência. Não, os cubanos tinham boa relação com a Colômbia também, até porque ajudavam no diálogo lá com a ELN. Então, eu fico preocupado, porque é isso, quer dizer, não é que eu esteja vendo aí nada, nem essa ideia me teria ocorrido se não tivesse na pergunta, mas a paz é uma planta tenra, sempre tenra. Tem planta tenra que você planta e cresce. A paz é sempre tenra. Você tem que regar e continuar regando, e continuar regando, e continuar regando. E é um papel dos ministros das Relações Exteriores, mas também dos ministros da Defesa. Obrigado. Muito obrigado, ministro, para a Unesp, para todos nós. É uma honra sua participação aqui. Eu parabenizo aos treintañeros, à Fundação da Editora e ao CEDEM. E agora passamos, então, ao lançamento do livro.